Antes de entrarmos em oração, é importante aquietar o coração e permitir que a palavra de Deus fale conosco. Vivemos dias acelerados, cheios de compromissos, cobranças e distrações, e muitas vezes esquecemos que o tempo é um presente sagrado. Ele não pode ser guardado, não pode ser emprestado e jamais pode ser recuperado. Quando um dia termina, ele se vai para sempre. Podemos perder dinheiro e reconquistá-lo depois, mas quando perdemos tempo, não há como trazê-lo de volta. Por isso o tempo pesa tanto no coração humano. Todos desejam ter mais horas no dia, mais dias na vida, mais oportunidades para consertar erros, viver melhor e fazer diferente. Ainda assim, ninguém tem o poder de acrescentar sequer um minuto ao tempo que lhe foi dado. O tempo não obedece à nossa agenda. Ele avança, esteja você pronto ou não. Em muitos aspectos, somos nós que pertencemos ao tempo, e não o contrário. Talvez por isso tantos corações suspirem silenciosamente dizendo: se ao menos eu tivesse mais tempo. Mais tempo para concluir tarefas, mais tempo para restaurar relacionamentos, mais tempo para descansar, aprender, crescer, cuidar da família, fortalecer amizades e buscar a Deus com mais profundidade. Muitos vivem com essa frase ecoando no fundo da mente. Acreditam que levarão a fé a sério depois, que desacelerarão depois, que priorizarão o que realmente importa mais tarde. Mas a verdade é que o depois não está sob nosso controle. A palavra nos alerta com clareza sobre o perigo de confiar no amanhã, porque cada dia é frágil e precioso diante de Deus. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários, como um sinal de gratidão a Deus por este tempo que Ele lhe concede. Se essa palavra falou com você, escreva eu recebo nos comentários. Curta e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas e lembradas do valor do tempo diante de Deus. A Escritura nos lembra que o amanhã não é uma promessa garantida, mas um território que pertence somente a Deus. Em Provérbios está escrito que não devemos nos vangloriar do dia seguinte, porque não sabemos o que ele trará. Essa advertência não existe para gerar medo, mas para despertar consciência. Um único dia pode mudar tudo. Uma ligação inesperada, uma notícia repentina, uma perda, um diagnóstico ou até mesmo um livramento podem redefinir completamente o rumo da nossa história. O apóstolo Tiago aprofunda ainda mais essa verdade quando nos confronta com a fragilidade da vida. Ele descreve nossa existência como uma neblina que aparece por um breve instante e logo desaparece. Parece real, parece firme, mas se dissipa rapidamente. Tiago não está nos ensinando a parar de planejar, e sim a parar de agir como se tivéssemos o controle absoluto de tudo. Ele nos chama a viver com humildade, reconhecendo que cada plano deve ser colocado nas mãos do Senhor. Quando entendemos isso, nosso coração muda. Passamos a dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Essa postura não nos paralisa, ela nos alinha. Ela nos ensina a viver com as mãos abertas, com o coração sensível e com a alma preparada para obedecer, mesmo quando os caminhos mudam. Existe uma tristeza silenciosa que atinge muitas pessoas apenas no final da jornada. Após anos correndo atrás do que não permanece, elas percebem o quanto deixaram de viver o que realmente importa. Muitas vezes é no leito de um hospital, diante de um funeral, ou em um momento limite, que essa consciência desperta. Nessas horas, ninguém clama por mais dinheiro, mais status ou mais bens. O clamor quase sempre é o mesmo: mais tempo. Que essa verdade alcance seu coração hoje e desperte em você um desejo sincero de viver com propósito diante de Deus. Se você sente isso, declare nos comentários glória a Deus e permita que essa palavra gere frutos em sua vida. Foi por compreender a urgência da vida que Jesus falou com tanta seriedade sobre estar preparado. Ele nunca incentivou o medo,
mas sempre chamou seus seguidores à vigilância espiritual. Estar pronto não significa viver em alerta ansioso, e sim caminhar em comunhão diária com Deus. Existe uma grande diferença entre se preparar um dia e estar preparado agora. Muitos dizem que vão buscar mais a Deus depois, que vão mudar quando a vida acalmar, que vão se alinhar quando tudo estiver resolvido. Mas a prontidão espiritual acontece no presente, não no futuro. Estar preparado é manter o coração sensível, as contas resolvidas com Deus e a consciência em paz. É lidar com o pecado sem adiamentos. É cultivar uma vida de oração constante e permanecer fiel, mesmo nas tarefas simples do dia a dia. A maturidade espiritual não se revela apenas nos grandes momentos, mas na forma como vivemos o ordinário. Quem anda com Cristo hoje não precisa temer o amanhã. Quando começamos a enxergar o tempo como responsabilidade confiada por Deus, nossa perspectiva muda. Cada dia se torna uma oportunidade de glorificá-lo. O salmista orou pedindo sabedoria para contar os dias, não apenas para saber quantos eram, mas para viver cada um deles com propósito. Um coração sábio entende que nem tudo que é urgente é eterno e que nem toda distração merece espaço. A sabedoria nos ajuda a escolher o que edifica em vez do que apenas ocupa. Ela nos ensina a dizer não para aquilo que rouba nossa atenção e sim para o que fortalece nossa fé. Em um mundo cheio de ruídos, Deus nos chama a viver despertos, atentos e conscientes do valor de cada momento. Que hoje você decida viver não no automático, mas guiado pela vontade do Senhor, usando bem o tempo que Ele lhe confiou. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: "Eu escolho viver com propósito", e declare essa decisão diante de Deus. O apóstolo Paulo nos dá uma orientação prática e profunda para a vida diária, quando nos chama a andar com sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade. Ele nos alerta que os dias são maus, não porque tudo seja ruim, mas porque o tempo pode facilmente ser consumido por aquilo que não edifica. A preocupação excessiva, o pecado não tratado, as distrações constantes e o barulho do mundo drenam nossas forças sem que percebamos. Muitos acabam entregando suas horas a um ciclo interminável de informações, entretenimento vazio e comparações que roubam a paz. O tempo passa e o coração permanece inquieto. Mas Deus nos oferece um caminho melhor. Ele nos convida a viver com atenção, a caminhar despertos e a investir nossos dias no que realmente tem valor eterno. Isso não significa abandonar o descanso ou a alegria, mas aprender a desfrutar da vida sem perder a alma. Viver com sabedoria é trabalhar sem transformar o trabalho em um ídolo. É planejar o futuro sem retirar Deus do centro. É crescer, conquistar e avançar, mantendo o coração alinhado com o céu. Acima de tudo, é não adiar a comunhão com Cristo. A fé não foi feita para ser vivida quando sobrar tempo, mas para ser o fundamento de tudo. Se existe algo em seu coração que você vem adiando, um pedido de perdão, uma reconciliação, um recomeço na oração ou um retorno sincero à palavra, hoje é o dia certo. Deus não trabalha com atrasos, quando encontra um coração disposto. Enquanto há fôlego, há graça. Enquanto há vida, há oportunidade de recomeçar. Que você permita que o Senhor reorganize suas prioridades e traga clareza ao seu coração neste momento. Se você deseja viver uma fé prática e constante, escreva nos comentários: "Senhor, guia meus passos", e entregue seus caminhos a Ele. Há momentos em que Deus nos chama a parar de adiar decisões espirituais. Muitas pessoas sabem exatamente o que precisam mudar, mas continuam empurrando para depois. O perdão fica guardado, a obediência é postergada e a oração vai ficando cada vez mais rara. No entanto, o coração vai se endurecendo quando ignoramos repetidamente a voz de Deus. Hoje é um convite para recomeçar,
sem culpa, sem peso, mas com sinceridade. Se existe falta de perdão em seu coração, não adie mais a cura. O perdão não justifica o erro do outro, mas liberta a sua alma. Se existe um hábito que tem afastado você de Deus, pare de negociar com ele. A graça não é uma permissão para permanecer no erro, é o poder para sair dele. Se a sua Bíblia tem ficado fechada por tempo demais, abra-a novamente hoje. Deus continua falando, continua chamando e continua esperando por você. Você não está longe demais e nem chegou tarde demais. Enquanto houver vida, Deus ainda está trabalhando. Ele não se cansa de restaurar, renovar e fortalecer aqueles que se voltam para Ele com humildade. O Senhor vê o esforço silencioso, as lágrimas escondidas e os pedidos que você nunca conseguiu colocar em palavras. Nada passa despercebido aos olhos daquele que te criou. Use o tempo que você tem com intenção. Invista naquilo que constrói sua fé. Ame sua família com presença verdadeira. Abençoe pessoas enquanto ainda pode. Sirva a Deus com os dons que Ele colocou em suas mãos. Cada dia vivido com propósito se transforma em um testemunho da graça divina. Se essa palavra falou com você, escreva "Eu recebo" nos comentários. Curta e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas e lembradas do valor do tempo diante de Deus. Agora, vamos nos aproximar de Deus em oração, reconhecendo nossa dependência total dele. O Senhor nos chama a viver atentos, com o coração alinhado e preparados espiritualmente. Muitas vezes, porém, agimos como se tivéssemos tempo de sobra. Adiamos a oração, empurramos a obediência para depois e deixamos decisões importantes para um amanhã que não sabemos se virá. Hoje é um dia de confissão sincera e de realinhamento com Deus. Pai, reconhecemos que nem sempre usamos bem o tempo que nos foi dado. Perdoa-nos pelas vezes em que escolhemos a pressa em vez da presença, a distração em vez da comunhão e o conforto em vez da obediência. Dá-nos um coração consciente da eternidade, um coração sensível à tua voz e disposto a viver de modo que te honre em cada detalhe. Ensina-nos a ser bons administradores dos dias que colocaste em nossas mãos, que não desperdicemos nossas forças com aquilo que não edifica, mas que investamos nossa energia no que é puro, justo e verdadeiro. Ajuda-nos a amar melhor, a perdoar mais rápido, a servir com alegria e a buscar o teu reino acima de todas as coisas. Que cada escolha reflita a tua vontade. Que a verdade da tua palavra molde nossa forma de viver. Sabemos que a vida é breve e frágil, e por isso colocamos nossos planos, nossa agenda e nosso futuro sob a tua autoridade. Queremos caminhar contigo enquanto temos hoje, confiando que o Senhor dirige nossos passos com fidelidade. Se essa oração representa o desejo do seu coração, escreva: Senhor, eu confio em Ti.